Pessoal, aqui, se a gente tiver a equação do segundo grau no formato de o f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, toda vez que a gente calcular aqui o produto e esse produto for menor do que zero e a gente tiver o delta maior do que zero, a gente vai ter que as duas equações, as duas raízes, elas vão ter sinais opostos. Então, nesse caso aqui, nós temos, como o delta é maior que zero, o x1 é diferente do x2 e os dois são opostos. O sinal entre eles é oposto. Nós vimos também, se o produto for maior do que zero e o delta for maior do que zero, ou maior ou igual a zero, as raízes vão ter mesmos sinais. Então, o x1 é diferente do x2, porque o delta aqui a gente pode até colocar igual também. Mas aqui a gente pode colocar que as duas raízes vão ter o mesmo sinal. Então, tem o mesmo sinal. Por quê? Se o produto é maior do que zero, a gente tem positivo com positivo, negativo com negativo. Agora, nós vamos também garantir se elas são positivas ou negativas. Porque olha só, se eu tenho aqui duas raízes de mesmo sinal, quando que vai ser positivo? Quando que vai ser negativo? Bom, se eu tiver falando a respeito da soma, eu vou abrir esse carinha aqui em duas partes. Ó. Se eu estiver falando a respeito da soma, onde eu tenho o x1 mais o x2, não importa se o negativo está aqui ou se o negativo está aqui. Se a nossa conta tiver o mesmo sinal e for negativo com negativo, a nossa soma vai ser menor do que zero. Agora, se eu colocar aqui no caso, o x1 vai ser menor do que zero e o x2 também vai ser menor do que zero. Agora, se eu colocar que a soma das nossas raízes x1 mais x2 for maior do que zero, como tem o mesmo sinal, porque o produto deu maior do que zero e tem aqui o delta maior do que zero, a gente vai ter que o x1 vai ser maior que zero e o x2 também vai ser maior do que zero. Fazendo um resuminho aqui embaixo, então, se eu tiver o produto maior do que zero, e eu tiver a soma das raízes maior do que zero, e eu garantir que tem duas raízes, aqui, se eu garantir que tem duas raízes, nesse caso, o x1 vai ser maior do que zero e o x2 vai ser maior do que zero. Então, essa é a primeira condição que nós temos. A segunda condição que nós temos, que se eu tiver o produto maior do que zero, significa que o sinal das nossas raízes são iguais. Se eu colocar a soma menor do que zero, que significa que é negativo e negativo, e isso eu garantindo que o delta é maior ou igual a zero. Então, vou ter que o x1 é menor do que zero e o x2 é menor do que zero, sendo x1 e x2 as raízes da nossa equação. Então, pessoal, só de olhar as equações, a gente já consegue definir. Olha só, se eu tiver, por exemplo, x ao quadrado menos x menos 1 igual a zero. Nesse caso, como a gente tem que o produto, aqui a gente pode colocar assim, ó, o A igual a 1, o B igual a menos 1 e o C igual a menos 1. Se a gente pegar só o produto dessa equação, se eu pegar o produto dessa equação, de cara eu já sei que vai ser menor do que zero, porque o produto é C sobre A. Ó. C sobre A. Se é C sobre A, é menos 1 sobre 1. Com isso, eu já estou garantindo que esse valor é menor do que zero. E sobre o delta, o que a gente pode falar sobre o delta? O delta vai ser maior ou menor do que zero? Se eu fizer o delta, não é b ao quadrado menos 4ac?
Sim. Quem que vai ser? Vai ser o menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 1. Então, ó, menos com menos é mais. Então, esse valor aqui já vai ser positivo. Então, o que a gente pode falar? Que o delta é maior que zero e o produto menor que zero. Então, as raízes nós garantimos que vão ter sinais opostos. Então, sinais opostos. E isso sem fazer o nosso Bhaskara. Se eu pegar, por exemplo, uma outra equação, eu vou pegar aqui x ao quadrado menos 3x mais 1 igual a zero. Pessoal, de cara, quem que é o A, quem que é o B, quem que é o C? O A igual a 1, o B igual a menos 3 e o C igual a 1. Aqui nós vamos ter que o produto vai ser igual a 1 sobre 1, então ele é maior que zero. A soma vai ser menos b sobre a, que vai ser igual menos 3 sobre 1, então ele é maior do que zero, porque menos com menos dá zero, dá um número positivo, dá positivo, menos com menos dá mais. E o delta, que é o b ao quadrado menos 4ac, a gente vai ter que vai ser o menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 1. Então vai ser 9 menos 4. Também é maior que zero. Se todo mundo é maior que zero, se a gente pegar lá do nosso resuminho, olha só o que vai acontecer. Maior que zero, maior que zero, maior que zero. Então a gente garante que as duas raízes têm o mesmo sinal, por causa do produto, e por causa da soma, as duas raízes aqui vão ser maior do que zero. Então a gente coloca que nessa equação tem mesmo sinal e o x1 vai ser maior do que zero e o x2 vai ser maior do que zero, que são as raízes da nossa equação. Se eu pegar o próximo agora, como que vai ficar? Pessoal, mais um jeitinho aí da gente fazer também. Imagina que eu tenho aqui ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Se eu dividir todo mundo por a, o que vai acontecer? Aqui vai ficar ax quadrado sobre a mais bx sobre a mais c sobre a igual a zero. Então, ó, aqui eu posso cortar esse com esse. Aqui vai ficar... isso aqui é menos a soma das raízes, né? Que a gente tem que a soma das raízes é menos b sobre a. Então é só eu colocar o menos s aqui. Então vai ficar x ao quadrado menos a soma das raízes. E c sobre a, quem que é? É o produto. Então, ó, dá para a gente, só de olhar para as raízes, de olhar para a equação, a gente consegue encontrar se a soma das raízes ou o produto vai ser positivo ou negativo. Porque olha só, se a gente tiver a equação nesse formato, ó, x ao quadrado mais 5x mais 7 igual a zero. Soma das raízes aqui, ó, só vale quando é 1 aqui na frente. A soma das raízes aqui é positivo ou é negativo? Como está sinal contrário, a soma das raízes é menor do que zero. Sinal trocado, a gente coloca que é menor. E o produto aqui? O produto, como está igual, a gente coloca que o produto é maior do que zero. E o delta? O delta não tem jeito, o delta tem que fazer. Se a gente fizer o delta, b ao quadrado menos 4ac, a gente vai ter que o delta vai ser igual ao a, o b, que é 5, então vai ser 25, menos 4 vezes 1 vezes 7, que vai ser 28 menos 25, então é menor do que zero. Então, esse caso aqui, a gente nem precisa calcular, porque não existe x pertencente aos reais, não vai ter raiz, o delta é menor do que zero. Vamos voltar naquele exercício para a gente tentar fazer desse jeito? Olha lá, se a gente fizer no formato que a gente acabou de fazer, x ao quadrado menos a soma de x mais p. A soma é positivo, que foi o que a gente encontrou. O produto é positivo, que foi o que a gente encontrou. Depois fica faltando só o delta. Se eu fizer nesse carinho aqui também, x ao quadrado menos s de x
mais P. Ah, a soma é positiva, o produto é sinal contrário. Então é o oposto. E foi exatamente isso que a gente encontrou. Então fica fácil a gente fazer desse jeito também. E para finalizar, o menos 2, x ao quadrado, menos 8x, menos 3 igual a zero. Pessoal, agora não dá para eu fazer no formato de x ao quadrado menos s mais p, porque tem esse menos 2 aqui atrapalhando. Então, nesse caso aqui, eu prefiro calcular. Eu prefiro chamar o a de menos 2, o b de menos 8 e o c de menos 3. Aí eu calculo lá. Qual é a soma? Qual é o produto? Aquela coisa toda. Qual é o produto? Ah, o produto é o c sobre a, que vai ser igual o menos 3 sobre o menos 2. Precisa calcular? Não, a gente só precisa saber que menos com menos é maior do que zero, porque ele só está perguntando qual é o sinal das raízes e se tem raiz. E agora, a soma é menos b sobre a, vai ser igual menos, abre parênteses, ó, menos do menos 8 lá. Tem que usar parênteses, pessoal, não tem jeito, ó, menos 2. Ó, não preciso resolver menos com menos, mais com menos, menos. Então, esse carinha aqui, menor do que zero. E agora o delta? O delta não tem como, o delta tem que calcular. B ao quadrado menos 4ac, que vai ser igual o menos 8 ao quadrado menos o 4 vezes o menos 2 vezes o menos 3. Se a gente for calcular isso daqui, aqui vai ser 64 e aqui vai ser 8. 8 menos 8, mais 8 com menos 3 vai ser menos 24. Então vai ser, dá para a gente calcular. Ó, a gente não precisa nem calcular aqui. A gente já pode falar que ele vai ser maior que zero, então já garantiu o x1 e o x2. Então, ó, produto maior que zero, sinal de do mesmo lado, ou negativo, negativo, ou positivo, positivo. A soma deu um negativo, ó. Então significa que o x1 e o x2 são negativos. E a gente garantiu aqui que tem duas raízes. Então a gente colocou aqui que o x1 é menor do que zero e o x2 menor do que zero. Essa é a resposta do nosso exercício.